e vamos para a história que inicia com o Rocket e o Groot tentando escapar da cela de uma prisão. Groot, que aparentemente parece estar resfriado, pede uma ajuda. Mas Rocket não pode ajudar porque eles foram confiscados, levaram tudo deles. Então ele pede que o Groot coloque suas coisas estranhas e longas de dedo em qualquer rachadura que encontrar. Groot diz não saber o que. Então Rocket pergunta se ele sente fios. Ele diz que sim, então é orientado a cortar qualquer um para que talvez possam abrir a porta da cela. Só que Groot corta o errado e toma um choque para o desespero de Rocket, que pede a ele que tente de novo. O Groot funga e pergunta se pode assoar o nariz para o Rocket, que além de nervoso, agora fica com um nojo e pede para ir rápido antes que alguns idiotas cheguem. Então Rocket fica sem graça, pois os caras que ele se refere são os Vingadores, eles que acabam de chegar. Este local é a prisão de Raft's Land em Nova York. Enquanto ri, Hulk chama Rocket de gambá espacial. Ele vê graça no insulto de Rocket. O General Ross pegou os dois invadindo um laboratório de alta segurança, então Cap pede que eles se expliquem. Rocket diz que Ross tem uma arma naquele laboratório chamado Projeto Laser Terror. Ouviu isso? É um laser terror. Rocket estava apenas tentando pegar o negócio antes que alguém o roubasse. E sabe, ou usar para tipo colocar o terror ou coisa desse tipo. O Groot diz que eles queriam um laser terror para eles, mas Rocket o corrige, dizendo que não porque isso é errado. Então Ross revela que o nome do projeto não é Terror Laser, e sim Terroir Laser. É o mesmo que dizer terra. Isso é um protótipo de laser que modifica sementes para crescer em climas adversos. Eles tentaram roubar um laser criado para cultivar alimentos para a agricultura. Nervoso, Rocket questiona por que eles simplesmente não chamam de projeto Laser Fazenda. Seria porque o cientista simplesmente teve que impressionar sua mãe escolhendo uma palavra chocante que nenhuma pessoa normal jamais usaria? O Hulk cai na risada e irrita o Rocket, que não aceita ser chamado de gambá espacial, que rouba laser para fazendeiros. Banner até assume a consciência e, sem entender do que o Hulk estava rindo, pergunta se Tony Stark caiu de alguma escada de novo. Quando os Guardiões da Galáxia vêm à Terra, eles são considerados uma extensão dos Vingadores. Desta vez, eles foram livres para ir. E Cap foi orientado a não deixar que eles cometam o mesmo erro de novo. Se Peter Quill souber disso, vai rir durante anos, segundo Rocket. Mas a Viúva Negra o assegura que ninguém contará a ele, mas há um preço a pagar. Cap então assina a liberação deles, e toda essa perda de tempo que aconteceu será esquecida. Cap faz uma piada sobre a caneta, Ross revela sobre o bilhão gasto na prisão e vida que segue. Então Rocket orienta o grupo a não ficar muito perto do Groot. Ele que pegou uma gripe em sacar depois de acariciar um Flerken de rua que estava com fluidos escorrendo. Groot disse não imaginar que ele lamber seu rosto por uma hora seria uma má ideia. Thor diz para Groot não se preocupar, pois grandes guerreiros estão propensos a erros, e falando em erros, Cap não faz o que Rocket disse e pede um minuto com Groot. Mesmo sabendo que Groot gosta de ser um herói e ajudar pessoas, Cap revela que está decepcionado com seu envolvimento no roubo do laser e espera que de agora em diante ele não cometa o mesmo erro. Groot diz que não estava sozinho nisso, só que Cap não espera muito de Rocket. Groot se desculpa, mas mesmo assim ainda mostra que continua decepcionado com ele e sai. O grupo encontra Scott Lang e Tony Stark num dilema enquanto consertam um Quinjet. Stark acha que se pudesse combinar a tecnologia PIN em seu traje, cresceria o suficiente para ter repulsores maiores. Só que segundo o Homem-Formiga, seu ego também ficaria maior, mas o Homem de Ferro discorda e antes da tentativa de explicar isso, anuncia que o Quinjet está reparado. O Homem-Formiga então vai até os dois Guardiões da Galáxia e a Viúva Negra para revelar que o projeto do laser tem um nome errado e deve ser chamado Laser da Fazenda. Aí me pergunto, por que Scott Lang e Rocket pensam igual? Então todos embarcam na aeronave e logo podemos ver um entediado Groot cutucar o Capitão América. Groot continua a se desculpar com Cap, que logo em seguida toma uma espirrada diretamente no rosto. Cap fica sem paciência e pede que Groot vai se sentar.
Enquanto Rocket diz que aquilo foi apenas um acidente, mas que Groot teria problemas se fizesse o mesmo com ele, podemos ver que o Capitão América não se sente muito bem. Ele tem a atenção da Viúva Negra, mas algo estranho acontece. A Viúva Negra é surpreendida por um Cap totalmente transformado e literalmente nojento, com tanta secreção que expele de sua boca. A Romanoff não teve nem tempo de reagir ao seu ataque e recebe uma mordida no pescoço. O Homem-Formiga percebe e já podemos ver a Viúva Negra tendo uma reação imediata ao que parece ser um vírus. O Tony Stark acaba chamando a atenção da Natasha e segue sendo a próxima vítima. Thor já começa a entrar em ação com o seu martelo, enquanto Rocket, Groot e Banner ficam extremamente preocupados. Então Thor não tem outra escolha a não ser lançar seu martelo nos infectados Capitão América e Viúva Negra, mas parece não ter sido uma boa ideia, já que estavam voando dentro de uma aeronave. Banner tenta parar aquela luta, mas Rocket diz que palavras severas não vão impedir isso e carrega sua arma. Enquanto recebe o ataque de um capitão zumbi, Thor chama o Mjolnir que estava enterrado no controle de direção da nave. Toma uma mordida na mão antes que possa pegá-lo e causa mais avarias para desespero de Bruce Banner e Groot, que se desviam a tempo para não serem atingidos. Rocket se prepara para atingir alguém e pede desculpa, pois seja o que for, aquilo precisa acabar agora. Mas Banner o chuta a tempo para evitar que alguém seja atingido. Um disparo foi feito e causa um buraco no Quinjet. A descompressão puxa Rocket para fora, mas Groot consegue alcançá-lo a tempo, mesmo já estando fora da nave. Enquanto pede para ser levado logo para dentro, o Bruce Banner é cercado pelos zumbis Homem-Formiga, Homem de Ferro, Capitão América e Viúva Negra. Bruce Banner não quer chamar o Hulk, mas parece não ser uma boa ideia, já que os quatro pulam nele. Então o controle da nave sofre um curto e explode. Isso faz com que todos percam o equilíbrio. Bruce Banner bate a cabeça e Groot deixa Rocket escapar. Podemos ver que Bruce Banner desmaia enquanto o zumbi Capitão América se recupera. Então Groot percebe e chega a tempo de protegê-lo. Ele até recebe mordidas. No entanto, ele tem forças para se levantar e com um Bruce Banner inconsciente em seus braços, é capaz de pular do Quinjet para logo em seguida cair no topo de um edifício. Groot observa que o Quinjet caiu próximo de um parque, causando uma explosão, enquanto Bruce Banner segue desmaiado em seus braços. 8 horas depois, Bruce Banner acorda e logo tem um relatório do que está acontecendo. Então, nós também podemos ver que a cidade já está tomada por zumbis. Até lembra um pouco The Last of Us. Os Vingadores fizeram isso com a cidade toda em um curto espaço de tempo. Banner conclui que isso não é bom e pensa o que pode fazer para acabar com essa infecção. Pelo que vimos, ele se transmite através de mordidas, o que significa que o vírus se incuba nas membranas mucosas. Isso explica porque tudo começou quando Groot espirrou no Cap. A gripe do Groot causou toda essa bagunça. Isso também explica o crescimento botânico na pele deles. Bruce Banner compreende a situação e decide cobrir seu rosto caso Groot volte a espirrar de novo. Ele descobre que Groot foi mordido também, mas não mudou como os outros. Concluindo que o paciente zero é assintomático e que o vírus no seu espirro causou tudo isso, então Bruce Banner só tem que analisar seu muco para talvez criar um antídoto. Mas para fazer isso, é necessário um laboratório que tenha tudo o que ele precise. Como a Torre dos Vingadores está próxima, significa que eles terão que passar por todas aquelas coisas lá embaixo. Eles podem fazer isso, mas existem alguns problemas. Banner é suscetível a doenças, mas o Hulk é imune a quase tudo e altamente impermeável. Então, já que ele não pode correr o risco de ser mordido, precisa trazer o Hulk para se proteger até que uma vacina seja encontrada. A desvantagem é que Hulk se distrai facilmente. Ele prefere esmagar e matar qualquer um que ele considere uma ameaça, e isso inclui os Vingadores. E é aqui que o Groot entra. Segundo Bruce Banner, ele tem que levar o Hulk para a Torre dos Vingadores. Não importa o quão selvagem ele fique, o Groot precisa controlá-lo. Mas Groot diz que não vai conseguir fazer isso. Bruce diz que se aquelas pessoas inocentes lá embaixo atacarem o Hulk, isso poderia deixá-lo furioso, o que significa que a morte deles poderia seguir. Ele sabe que não será fácil, mas o Groot tem que tentar. E a maneira mais rápida de trazer o Hulk aqui é usando sua forma menos favorita, a dor. Bruce Banner
ainda tem um breve momento de lembrar o Groot não deixar o Hulk esmagar. Banner deve chegar à Torre dos Vingadores, mas para atravessar as ruas infestadas de zumbis, ele terá que seguir como o Hulk. A história inicia com Groot mostrando a Torre dos Vingadores. O Hulk diz que conhece, mas não se importa. Groot informa que ele precisa ir até lá, então o Hulk pergunta por que ele tem que ir até a Casa dos Vingadores. Ele fala que esse lugar é chato, e os Vingadores falam sobre ajudar os humanos utilizando suas fantasias bobas. O Hulk pergunta por que eles não simplesmente utilizam shorts como o Hulk. Shorts são mais legais. Enquanto pula do prédio, o Hulk fala que o Groot é chato e que está entediado. Hulk pergunta sobre a raposa espacial, pois fala que a raposa espacial é engraçada. Ao chegar na rua, o Hulk percebe que as pessoas estão agindo de forma estranha e questiona. Com isso, o Hulk chama muita atenção dos infectados e é atacado com mordidas. Enquanto isso, podemos ver que alguém o observa nas sombras. Mais pessoas infectadas se aproximam para atacá-lo. Irritado, Hulk informa que vai socar a cabeça deles, mas Groot lembra que Bruce Banner lhe deu uma missão e a mesma é de proteger as pessoas infectadas do Hulk na jornada até a Torre dos Vingadores. Então, imediatamente, ele cria um bloqueio projetando seus galhos entre eles. Isso parece dar certo, mas o Hulk afirma que essa atitude do Groot foi idiota. Enquanto o Hulk discute, ao fundo eles ainda seguem sendo observados. Sabemos que esse, na verdade, é o Thor. Os infectados, que apresentam uma aparência similar aos infectados da série The Last of Us, continuam chegando para o desespero de Groot. Então ele olha ao redor e observa que aqui próximo eles têm um parque. Groot avisa ao Hulk que eles devem seguir até lá porque tem menos humanos para incomodá-lo. O Hulk admite ser uma boa ideia e segue na frente, enquanto estranhamente, sem atacá-los, o Thor continua observando. Eu lembro que ele também foi infectado na edição anterior. Enquanto os dois seguem sua jornada até a Torre dos Vingadores, a noite cai sobre eles. Groot, que na verdade é o responsável por causar essa pandemia, segue espirrando. De certa forma, isso faz o Hulk entender que o Groot estava tentando ser engraçado. Então aqui temos uma situação em que o Hulk arrisca fazer piadas, mas parece que a comunicação entre os dois não está dando muito certo. Logo, o Groot avista a torre e indica que eles estão quase chegando. Mas, se referindo como o Clube dos Vingadores, o Verdão mantém a ideia de ser um lugar chato onde o Bruce Banner age como um nerd o tempo todo no computador. O Hulk se recusa a seguir até lá enquanto suavemente esbarra no ombro do Groot. Então, um infectado Thor surge das sombras, atingindo brutalmente o Hulk com o Mjolnir, que é jogado para longe. O Hulk encara isso como uma piada quando se levanta e reconhece o Asgardiano. Então aqui temos um segundo ataque com Thor lançando seu martelo no Hulk, e isso o joga para muito mais longe ainda, mas para a felicidade do Groot, o Hulk cai diretamente na Torre dos Vingadores. Só que desta vez, ele leva isso como uma brincadeira de mau gosto. Então logo que imediatamente retorna para a luta para a insatisfação de Groot. Estranhamente, antes disso o Thor parecia querer apenas lutar, mas agora, aqui podemos ver que a infecção está evoluindo e enquanto isso toma todo o seu corpo, Groot se aproxima. No entanto, parece não ser uma boa ideia, já que Thor agora apresenta uma fome descomunal e querendo apenas morder, ele é capaz de dividir o braço do Groot ao meio. Neste exato momento, o Hulk retorna pulando em cima do Thor e apesar de sentir um grande incômodo com aquela mordida, o Groot imediatamente regenera seu braço. Enquanto observa isso, Hulk acaba surpreendido pelas costas com mais mordidas de Thor, dizendo não ser comida, então o gigante Esmeralda é capaz de tirá-lo de suas costas. No entanto, ele joga o Thor na direção do Groot. Ainda em cima do Groot, Thor mostra que ainda tem um pouco de controle sobre a infecção enquanto segura o martelo. No entanto, ele diz que não consegue parar. Isso é na verdade um Mjolnir. Ele é quem o ajuda, porém o martelo é apenas capaz de desacelerar o processo. Apesar de atacar Groot, Thor ainda tem a consciência de que não deve atacar um amigo. Enquanto se recupera, Thor diz que precisa sair daqui o mais rápido possível, mas parece que o Hulk ainda quer continuar lutando com ele. Ao ver as intenções do Hulk, Groot logo se lembra do pedido de Bruce Banner. Então ele não pensa em outra coisa além de agarrar nas pernas de Thor. Groot o gira para jogá-lo o mais longe possível, assim como o próprio Asgardiano faz para lançar o seu martelo. O Groot nem teve tempo de respirar aliviado com sua ação, porque o Hulk foi rápido o suficiente para agarrar o Thor. A luta ainda não acabou segundo o Hulk. No entanto, enquanto era carregado, Thor foi capaz de invocar o raio do trovão, despachando o Verdão brutalmente para o chão.
Enquanto se levanta, o Hulk diz que pelo fato do Thor ter golpeado com seu martelo, ele irá revidar com seu prego. Com isso, o Hulk arranca uma placa de ferro pontiaguda, mas Thor novamente joga seu martelo. Desta vez, o Hulk foi rápido o suficiente para se esquivar do Mjolnir, que cai ao lado do Groot. Nesse instante, o Verdão aproveita para atacar, então vendo o martelo aos seus pés e um tanque de guerra ao lado, o Groot tem uma ideia. Mas ele precisa agir rápido porque o Hulk está prestes a finalizar o Thor. Groot usa seus poderes para enganchar o tanque de guerra no martelo, e quando o Hulk está próximo de empalar aquilo no Thor, o martelo é revogado. Com isso, o tanque de guerra também vem junto em sua direção e acaba servindo de escudo contra o golpe do Hulk. Porém, Thor fica preso embaixo das ferragens enquanto o martelo passa direto e vai embora. Isso não é uma boa ideia, porque o martelo pode atingir alguma coisa ou até um civil infectado. Mas Thor chama o seu martelo e com isso nos é revelado que ele estava a poucos centímetros de atingir a Estátua da Liberdade. Aqui nos é revelado também que Thor ainda está consciente, porém quase totalmente tomado pela infecção. E somente o Mjolnir é capaz de retardar o processo de transformação para uma espécie de zumbi planta. Então Thor precisa que seu martelo retorne o quanto antes para que ele também possa se livrar deste tanque de guerra. Mas parece que isso não vai acontecer, pois aqui vemos que o processo de transformação foi concluído. Assim, o martelo caiu no fundo do mar. Então, o Groot vai até o Thor para se certificar de como ele está e chega à conclusão que ele agora é um zumbi também. O Hulk pergunta se o Groot conseguiu finalizar o Asgardiano e quando dito que ele não quer fazer isso, então o Hulk diz que ele mesmo irá fazer. Mas o Groot não quer que isso aconteça, porque o Bruce Banner disse que todos os infectados podem ser curados. E isso apenas será possível com ele chegando até o seu laboratório na Torre dos Vingadores. Groot então imobiliza o Hulk, e apesar de sua insistência, ele não foi capaz de ficar de pé. Agora que ele está inconsciente, será mais fácil para o Groot ajudar Bruce Banner a eliminar esse vírus apocalíptico. Desacordado, Bruce Banner volta à sua forma humana. Groot se desculpa e vendo que Thor não consegue se livrar, segue com Bruce Banner até a torre. No entanto, Groot escuta um pedido de socorro que vem dos túneis da estação do metrô. E pelo que podemos ver aqui, parece ser de uma criança que chama pela sua mãe. Isso faz o Groot se perguntar o que ele pode fazer, porque o mundo depende dele neste momento. E seguindo neste caminho, ele está indo ao oposto da torre. Porém, ele lembra o que o Capitão América disse há algumas horas antes de tudo isso acontecer, e Groot sabe que é um herói. Sendo assim, essa criança indefesa precisa de sua ajuda e o mundo vai ter que esperar um pouco, porque o Groot jamais deixará uma criança em apuros. Groot desce para o subsolo. A voz de alguém pedindo ajuda chamou sua atenção, mas Groot ainda está resfriado. Ele está prestes a espirrar, mas evita para não infectar o Bruce Banner. Então, ele o deixa no chão, corre para longe, espirra e depois retorna para o Bruce Banner. Groot segue a voz e quando chega no local, encontra uma boneca e um rato. Enquanto pensa no tempo perdido, Groot é pego de surpresa com a chegada de um trem em chamas com muitas pessoas infectadas. Ele escapa ao pular para a plataforma, mas o trem colide em outro e joga vários infectados para fora. Todos eles começam a cercar o Groot e o Bruce Banner. Groot vai para o teto da estação. No entanto, Banner acaba caindo no chão, onde está totalmente desprotegido no meio dos infectados para total desespero do Groot. Quando os infectados estão prestes a mordê-lo, Groot estica seu braço para dar um tapa em Bruce, que logo desperta o Hulk. Imaginando que as pessoas infectadas estavam ali para bater, Hulk se levanta prometendo esmagar todos. Groot pede para o Hulk não fazer isso, mas como não entende a língua do Groot, Hulk pede para ele dizer algo que ele compreenda. Groot tenta impedir que Hulk machuque as pessoas e chama sua atenção com o propósito de tirá-lo do subsolo. O Hulk alcança o Groot e o joga no chão pedindo para não deixá-lo com raiva, porque quando alguém o deixa assim, ele diz que esmaga. Só que o Hulk não teve tempo de fazer isso porque alguém o esmagou primeiro. É o Scott, que também foi infectado. Enquanto o Hulk processa o fato de que foi esmagado, o Groot acaba sendo devorado. O Hulk se levanta e dá um tremendo soco no Homem-Formiga que facilmente cai no chão.
Isso dá a oportunidade de Groot escapar. Ao ver que estão muito perto da Torre dos Vingadores, o Groot chama o Hulk para seguir até lá, mas ele se nega. Pensando apenas em lutar, Hulk lembra de explosões e acredita que jogando um tanque no Homem-Formiga pode vencer. Mas, para sua frustração, o tanque ricocheteia e explode nele. Vendo que seu plano não deu certo, Hulk acredita que, ao ser engolido igual o Groot, lhe dê a oportunidade de destruir o Homem-Formiga por dentro. O Hulk salta na direção do Scott e tenta fazer com que ele o engula. Mas o infectado não quer fazer isso. No chão, Groot se pergunta o que pode fazer e tem uma ideia ao se lembrar do Capitão América. Então ele pega uma tampa de bueiro e joga na direção de Scott. A tampa pressiona o cinto de Scott, que encolhe até chegar nas mãos do Groot, que o esconde, e quando o Hulk não o vê em lugar nenhum, pensa que ele simplesmente desapareceu. O Groot insiste para que eles sigam até a Torre dos Vingadores, mas o Hulk recusa. E antes de continuar, o Groot deixa o Homem-Formiga em uma miniatura da Torre dos Vingadores em uma loja para que ele possa lutar com um Lego do Hulk. O Groot também encontra uma pelúcia do Rocket que conta piadas e oferece ao Hulk, que logo volta a ser o Bruce Banner por achar tudo isso engraçado. Ele se lembra de tudo o que aconteceu e diz que o Groot fez um ótimo trabalho. Porém, o Groot espirra em cima do Bruce e aparentemente arruína tudo. Logo, Bruce conclui que vai se transformar, porém nada acontece. O Bruce não entende, pois Steve se transformou bem rápido e ele tem super imunidade. Não é parecido com a do Hulk, mas ele é bem forte. Isso faz Bruce concluir que talvez seja o Capitão América que começou toda essa infecção e não o Groot. Banner lembra que antes de tudo isso começar, o Ross deu a ele uma caneta que estava vazando tinta. Talvez a tinta estivesse envenenada e aquele também poderia não ser o verdadeiro General Ross. Banner agora sabe que para criar um antídoto, eles precisam capturar o Capitão América e só há uma maneira de encontrá-lo. Então ele segue para dentro da torre e usa os alto-falantes da cidade dizendo de onde está falando, e utiliza o bordão dos Vingadores para atrair o infectado Capitão América até lá. Bruce Banner trabalha no antídoto para este vírus zumbi mundial. A dupla percebe que não foi Groot quem causou a infecção, mas sim o Capitão América. Com o Capitão América sendo o paciente zero, Bruce Banner quer atraí-lo para a torre, obter uma amostra e fazer uma cura para acabar com os zumbis rapidamente. Apesar deles terem acesso a uma tecnologia de ponta, ainda levaria algum tempo para Banner criar um antídoto. Então o plano é que Groot mantenha todos os infectados longe do laboratório enquanto Bruce Banner trabalha. Não confiante em enfrentar os Vingadores zumbis, Bruce assegura a Groot que não estará sozinho nessa luta e revela ter acesso à sala dos trajes de Stark. Então ele entra em uma Hulkbuster e convoca uma frota de trajes do Homem de Ferro. No topo da Torre dos Vingadores, os dois recebem os Vingadores zumbis. Podemos ver que o vírus infectou a Vespa, o Falcão, o Pantera Negra, até a Feiticeira Escarlate está aqui, mas nada do Capitão América. Os heróis entram numa luta difícil porque eles não querem fazer mal aos seus amigos. O Groot até usa o seu próprio corpo para proteger a Vespa zumbi. É nesse momento que Steve Rogers aparece prendendo o Groot no chão. Mas Bruce Banner logo chega no traje Hulkbuster, captura o Capitão América e pega sua luva com um resíduo do vírus. Mas do nada os trajes de Tony começam a explodir. Horrorizados, Groot e Bruce Banner olham para cima e avistam a Capitã Marvel infectada, que direciona seu poder para explodir a Hulkbuster. Bruce se ejeta do traje e corre em direção do laboratório com o Groot. Os mortos-vivos se aproximam, mas eles rapidamente fecham as portas. O processo de escaneamento da luva é iniciado, mas um Rocket infectado que não víamos desde a primeira edição invade o laboratório pela tubulação de ar. O Groot até fica feliz em ver seu amigo, mas após ser mordido no braço, Bruce, em seu último resquício de humanidade, diz que falhou e se transforma num Hulk zumbi. Ele pula na direção do Groot, que rapidamente se esquiva.
Mas logo ele é cercado por toda a equipe de Vingadores e neste momento o inteligente Groot lembra de ter visto mais cedo que a eletricidade do Mjolnir anulava o processo de infecção do Thor. O Groot então ativa os sprinklers do laboratório com uma das mãos e usa a outra para enfiar o seu dedo dentro de uma tomada. Isso cria um curto-circuito e o Groot se torna um condutor de eletricidade que atinge os Vingadores com uma carga o suficiente para reverter o processo do vírus. O Groot desmaia e quando acorda é saudado por Cap, que está totalmente curado e se desculpando pelas palavras duras que disse antes. O Groot provou seu valor neste dia e é digno do título de herói. Steve lembra que precisa encontrar o General Ross, que aparentemente é o responsável por tudo isso. Pensando numa maneira de cura em massa, o Capitão América conclui que a melhor escolha é a Tempestade dos X-Men. Então somos levados para a Mansão X, onde vemos o Professor Xavier defendendo um grupo de pequenos mutantes dentro da Sala do Cérebro. A porta então é aberta por Colossus, que está na companhia de outros X-Men infectados, que aparentemente seguem para sua próxima refeição.